que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus, nele eu confio. Você tá aí? Livrará das armadilhas da vida e Anne, querida, posso entrar? Querida? Não acredite, mas sonhe. Anne, me deixa entrar. Abra a porta, Anne. Anne, me deixa entrar, Anne. Anne, me deixa entrar. Me deixa entrar, Anne. A sua mãe era esquizofrênica? Estas sessões são obrigatórias para todos os funcionários, irmã Anne. A minha mãe lutou contra a depressão. E, sim, eventualmente ela foi diagnosticada com esquizofrenia, mas mesmo quando criança, eu sabia que era mais. Mais? Eu não tinha um nome para isso. Todas as noites ela entrava no meu quarto. Às vezes ela era minha mãe. Linda. Amorosa. E às vezes ela não era. Ela penteava meu cabelo. Ela cantarolava essa música. Ela me machucava. Então ela me segurava e chorava e dizia que a voz dentro da cabeça dela fez fazer isso. Sinto muito, Anne. Abuso nas mãos de alguém que você confia é... A minha mãe era incapaz de me machucar. Ela me amava. Era coisa dentro dela. Ela estava possuída. Ah, olha quem é. Bom dia, Steve. Bom dia. Obrigado. Vocês têm um bom argumento. Mas não somos mais pecadores hoje do que éramos no passado. O coração humano nunca mudou. Irmã Ed, o que mudou é que há mais possessões relatadas hoje do que em qualquer outro momento da história. Estamos perdendo uma guerra que vem ocorrendo há séculos. Não podemos ceder. Temos que lutar por cada alma. Durante a Inquisição Espanhola, a Igreja Católica era responsável pela tortura e morte de milhares dos chamados hereges. Muitos eram simplesmente aqueles que sofriam de transtorno psicótico, humor neurótico e de personalidade. A própria estrutura que estão foi construída exatamente em resposta ao aumento do oculto. O clero arrastava mulheres suspeitas de praticar magia negra até o poço batismal para libertá-los de espíritos malignos. Incontáveis foram afogados em água benta até que, finalmente, a prática foi interrompida. Só um momento, doutora. Você está negando que existem casos legítimos de possessões? Já estou aqui há tempo
Suficiente para ter visto coisas que não posso explicar. Mas uma coisa eu sei, é que a mente é incrivelmente poderosa e adora nos pregar peças para distorcer nossa realidade. Felizmente, a abordagem da igreja evoluiu ao longo dos séculos. E é aí que psiquiatras como eu entram. As novas diretrizes do Vaticano exigem que qualquer pessoa suspeita de possessão se submeta a uma profunda avaliação física e psicológica antes de ser aprovado para o rito do exorcismo. Como estamos hoje, Clara? Será que você vai comer? Que tal dar uma chance a essa compota de maçã, hein? Aqui. Come. Você gosta de compota de maçã? Eu tenho que me lembrar disso. Eu pedi um exame de sangue completo, como faço com todos os nossos novos pacientes. Ela foi trazida para avaliação depois de ter convulsões, espasmos musculares, incontinência e hipersalivação. A mãe da Natalie acredita que ela está sendo possuída por alguma entidade maligna. E eu acredito que os resultados do teste provarão o contrário. Ela não é tão assustadora quanto parece. Ela pode te ouvir. Vamos, cavalheiros? Depois de você. Obrigado. Obrigado, irmã. Você não comeu muito. Eu gosto do seu... cão? É um trem. Mas tem um rabo. É arte abstrata. Tá bom. Você é oficialmente uma artista faminta. Eu não sei por que não te dão sobremesa. Obrigada. O que é isso? Ah, eu acho que é algum tipo de nogado. O que é nogado? Eu não sei. É muito bom. Eu sei. Você é minha pessoa favorita aqui. Bom, é que... nós mulheres temos que ficar unidas nesse lugar. É. Do seu lado.
Oi, Natalie. Oi. Você tá se sentindo bem? Não gosto daquele quarto. Como você saiu daquele quarto? Eu queria encontrar você. Nogada é uma família de confeitos com açúcar e mel, nozes torradas e claras em neve. Eu pesquisei. Você sabia que doces têm famílias? Agora eu sei. Vamos voltar pro seu quarto? Tá bom. Estou aqui com você. Идводу пастусдар! Гласът, който ще извика светлината, могат с вода! Защо се страхуваш от броеницата? Кажи ми в името на Господ. Защото е силно оръжие. Нашият Бог ти заповядва да напуснеш това дете. Да. Кажи, Исус, нашият Бог ти заповядва да напуснеш това дете. Гласът ми заповядва да остана. Чуй гласът. Гласът ми заповядва да остана. Какъв е този глас, кажи ли? Ще чуеш ревът му, отче. Esta Helena, ela havia entrado na fase terminal da possessão. Ela rasgou suas próprias roupas, lambeu a própria urina, comeu carvão. Na fase terminal, o possuído chega ao extremo da corrupção física e espiritual. A libertação ainda é possível, mas a morte é iminente. Infelizmente para a Helena, a morte veio primeiro. Demônios! São soldados de infantaria de Lúcifer. Eles não conhecem fadiga, medo, dúvida. Quando você entrar na sala com o possuído, estará entrando em um campo de batalha. O demônio tentará distraí-lo, semear dúvidas na palavra. Mas sempre se lembrem que a palavra de Deus é sua arma mais poderosa. Mas esse ritual não é só uma série de orações. É uma dança. Temos que sentir a cadência da batalha, trabalhar com os parceiros, entender os pontos de entrada corretos para o ataque. Lamentavelmente, os padres cometeram erros fatais no exorcismo de Helena. O que vocês teriam feito de diferente? Какъв е този глас, кажи ли? Ще чуеш ревът му, отче. Този глас е шепот. Прикрепва неговата слава. Този глас е шепот. Прикрепва неговата слава. A voz. A minha mãe falou sobre ouvir aquela voz interior. Ela disse que a voz, na verdade, não queria ela. Ela queria a mim. Porque eu era um dos soldados escolhidos de Deus.
Irmã, oi. Eu tô revendo alguns casos e parece haver algumas lacunas no diretório. Os registros são inseridos diretamente no arquivo principal. Não existem lacunas. Tudo bem, e os casos terminais? Esses são secretos. Está querendo falar comigo, irmã? Eu soube que a irmã Anne resolveu ela mesma comparecer a outra de suas aulas. Eu não diria comparecer. Está mais para infiltrar. Ela é uma irmã bem sorrateira. As regras da igreja são bem claras, padre. Só o clero masculino pode se inscrever em treinamento de exorcismo. Por enquanto. Deveria ser grata, minha jovem. Nos últimos anos, até mesmo o atendimento a pacientes na escola de exorcismo era restrito aos padres. Agora aqui está você. Mas o que isso importa se eu nunca vou poder fazer um exorcismo? Uma enfermeira não beneficia seus pacientes porque ela não pode fazer cirurgia? Cirurgiões mulheres já foram impensáveis. Alguém tinha que ser o primeiro. Sim. Bem, curar a carne é uma coisa muito diferente do que curar o espírito. Como membros da comunidade católica de mulheres, não é nossa tarefa libertar essas almas de seus algozes. Estamos aqui para confortar, para orar e mostrar misericórdia. Isso é tudo. Pode voltar às suas funções agora. Sim, irmã. Padre? Ela só quer aprender. E eu quero protegê-la. Clark, de onde conhece essa música? Estávamos esperando por você. Sua mãe tem uma voz bonita. Olá! Alguém pode me ouvir? Eu já vi o suficiente. Este demônio aparentemente foi atrás da irmã Anne sem justa causa, provocado por sua mera presença. Para a própria proteção dela e de outros aqui na São Miguel, devemos mandá-la de volta para o convento. O mal não está confinado às paredes desta instituição. Eu me sentiria melhor tendo ela aqui. Eu posso trabalhar com ela, ficar de olho nela. Trabalhar com ela? Em que sentido? Eu gostaria de ensiná-la, Eminência. Isso é contra todos os precedentes, toda a doutrina. Nada formal. Apenas o suficiente para se proteger. E proteger os outros. Não tenho certeza da natureza exata disso, mas essa relação que ela tem é pessoal. Mas, padre, todos nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Não é com Deus, irmã. É com o demônio.
A cidadela está sob ataque. As paredes desmoronaram. A fumaça preta bloqueia o sol. Porque, como alguns de vocês já devem saber, nós temos uma aluna nova na classe. Como observadora. A irmã Anne estará nos acompanhando em nossas rondas pelo resto do semestre. Agora, prestem muita atenção. As nuances do nosso ofício requerem aprendizagem ativa para entender a verdade. Então, grupo 1. Vamos descer na boca do inferno, tudo bem? Quero que limpem suas mentes e orem. Devem permanecer decididos, apesar das distrações. Isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, para você e para o atormentado. A paciente é uma admissão recente. O diagnóstico preliminar da doutora Peters era de epilepsia idiopática. A paciente foi colocada aqui para observação quando ela começou a exibir um comportamento que a doutora Peters não conseguiu explicar. Natalie tem 10 anos. Temos que agir rápido e interromper qualquer nova escalada. Eu preciso de 2 voluntários. Eu vou, padre. Muito bem. Vai assumir a liderança. Quem gostaria de ajudar o padre Dante? Eu quero. Padre Raymond. Confiem em Deus. Cada um de vocês realiza um exorcismo simples cada vez que batizam uma criança, purificando-as de seu pecado original. Existe o batismo com água benta e este é o batismo com fogo. Não se esqueçam que o nome Lúcifer deriva do termo em latim Lucem Ferre, portador de luz. O demônio vai brilhar sua luz nos recessos mais profundos e escuros da sua mente, expondo seus segredos mais íntimos, sua dor mais profunda. Ele vai usar essa dor para invadir sua alma. Ignorem o passado dela. Ela é tanto demônio quanto vítima. Em nome do Padre, et Filii, Spiritus Sancti. Amém. Amém. Cristo, tenha misericórdia. Ataque agora. Meu senhor, essa besta que corrompe essa criança inocente. Estenda sua mão poderosa, senhor, e expulse este demônio de seu servo. Natalie Hope. Nós expulsamos você. Não consigo ouvir você. Não! Fique longe dessa criatura de Deus. Pois é ele que te comanda. Aquele que te lançou do céu. Não. Droga. Padre. Orem juntos. Pois é ele que te comanda. Aquele que te lançou de cabeça das alturas do céu nas profundezas do inferno.
Pois é ele quem te comanda. Aquele que te lançou de cabeça das alturas do céu, nas profundezas do inferno. Nas profundezas do inferno. Pois é ele quem te comanda. Pois é ele quem te comanda. Senhor, acabe com os poderes deste demônio. Pela encarnação, paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que você saia deste Filho de Deus. Diga alguma coisa, padre. Natalie. Natalie, você pode me ouvir? Irmã Anne, não se desvie da escritura. Natalie. Natalie, eu tô aqui. Eu tô aqui com você. Eu tô com medo. Natalie, eu tô aqui. Vai! Padre! Ceda, criatura abominável. Dê lugar a Cristo. Você será o escudo sobre minha glória. Aquele que ergo a minha cabeça. Irmã, comigo agora. Eu te lancei nas trevas, onde a ruína eterna espera por você. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te expulso! Oi, querida. Oi. Oi. Oi, querida. Tá tudo bem? Ela tá bem. Eu tenho que começar a usar fralda geriátrica na aula. Você e eu. Ah, você. Quem sabe o que teria acontecido se você não tivesse entrado lá? Nunca foi pecado dar a volta olímpica, certo? Eu pensei que eu tinha feito contato por um momento, mas... E você fez. E isso enfraqueceu o demônio, porque Natalie ainda estava lá, em algum lugar. eu não sei. Se o Padre Quinn não tivesse intervido... O senhor tá bem? Sim. Acho que isso foi feito pra mim.
Por quê? Minha irmã caçula, Emília. Ela foi estuprada. E engravidou. Eu sinto muito. Ela perdeu o bebê. E ela tá sofrendo desde então. Oi. Como você tá se sentindo? Meio sonolenta. Esse aqui não é o meu quarto. Não. Esse é um quarto especial. Tive um pesadelo. Eu sinto muito. Pode me dizer o que lembra desse pesadelo? Eu tava num quarto parecido com esse quarto. E havia pessoas. Elas estavam gritando. Eles estavam gritando com você? Não consegui entender a maioria delas. Acho que estavam conversando com outra pessoa. Quem? A voz. A voz de quem? Ela me conta coisas. Me promete coisas. Às vezes, me mostra coisas. Coisas ruins. Tá tudo bem. Você pode me dizer. Você estava lá. Mas não estava gritando.
Natalie. A Natalie não foi purificada, foi? Não temos certeza. O demônio pode tê-la escolhido como um refúgio temporário. Vamos repetir o ritual? A garota permanecerá em observação. Se ela piorar, pode estar além da nossa capacidade de lidar com isso. Será transferida para o Vaticano. Ou seja, ela pode ser um caso terminal. Eu quero ficar com ela, padre. Eu fiz uma conexão. Esse é exatamente o problema. O exorcista é um confessor, um intercessor, não um amigo. Mas e se eu puder ajudar ela? Casos terminais são os mais complexos e delicados que enfrentamos. E eles só podem ser manipulados pelos exorcistas mais habilidosos. Se você quiser ajudá-la, ore. Seu poder está no espírito, não na carne. E ela ainda pode se recuperar. (9 de março, Natalie lembrava de me ver. Caso terminal. Natalie? Você deve olhar além da vítima. Irmão, o cardeal Matthew está requisitando isso com urgência. Caso terminal. Confidencial. Transferido para o Vaticano. Sem reação para privação de sono, choques elétricos, remoção do baço. Paciente morreu. Lacerações, automutilação. Paciente morreu. Transferido para o Vaticano. Morreu. Transferido para o Vaticano. Morreu. Caso número 4. Nome Mila. Paciente liberado. Entrevista fita 4593D. Então, o que aconteceu quando os soldados foram à sua casa naquele dia? Éramos eu e minhas 2 irmãs mais novas. Disseram que uma de nós poderia ir. Eu corri. Não esperei por nada. Eu apenas corri. Você fugiu e os soldados atiraram em suas irmãs. Sim. Mila, me fale sobre a voz que você ouviu. Continuei ouvindo esses tiros. O demônio falou comigo no som daqueles tiros. Ele assumiu o controle. Tá bem. Controle. Mas então você foi limpa, certo? Você recebeu o ritual do exorcismo. E você foi curada. Curada? Eu continuei cortando. Mas o corpo ainda tá aqui. Você fez isso com você mesma? Sim, eu fiz. Eu orei pelo perdão de Deus. Eu orei e orei, mas no fundo eu sabia.
Eu não merecia perdão. Culpa. Vergonha. Minha mãe se sentiu culpada pelo que ela tinha feito. Eu tava sozinha com ela. Annie! Onde você tá? Annie! Annie! O que você está descrevendo é assustador. É traumático. Memórias como essas são tão difíceis de enfrentar. Sua mãe, ela eventualmente... Ela tirou a própria vida. E você se sentiu responsável pela morte dela. Essa é uma resposta comum ao trauma, Anne. Para a vítima sentir vergonha. E a única maneira de desarmar essas memórias é arrastá-las para a luz. Enfrentar o trauma. O que tá fazendo aqui embaixo? O que houve com a Natalie? Eles restringiram o acesso. Por quê? Não sei. Talvez estejam transferindo ela. Padre Dante. Oi. Ótimo. Padre, o senhor não pode deixar Natalie ser transferida. Eu vi os registros. A taxa de mortalidade para casos terminais é superior a 90%. Nossa fé não reside em estatística, irmã. Não, claro que não. Mas eu não acho que reside estritamente na palavra do ritual também. Não? O ritual existe há milênios, como a palavra recebida de Deus. E você tem anotações? Onde você leu esses registros? Eu sei. Eu quebrei as regras. Mas há uma garotinha solitária e assustada no centro disso tudo. Você pisa em terreno precário quando torna esta luta pessoal. Mas é pessoal, padre. Esse é o ponto. O senhor mesmo disse que o exorcismo tem a ver com nuances. E, no entanto, nunca sequer consideramos isso da perspectiva da vítima. Então, o que o demônio quer? Quer desumanizar os possuídos e fazer com que se sintam indignos do amor de Deus. Nosso objetivo deve ser se conectar com os possuídos e ajudá-los a lutar pela própria humanidade. Deixa eles saberem que os vemos, não apenas o demônio. Padre, não é possível que haja casos únicos, que o ritual não pode explicar. O que é que torna esses casos únicos? Casos em que a vergonha e a culpa da vítima são tão profundos que eles convidam o demônio a entrar. E eles querem sofrer. Eles entregam o controle. Então, de onde vem a vergonha de Natalie? Ela é uma criança inocente. Eu não sei. Lúcifer já foi o mais bonito e poderoso anjo no céu. Mas ele ficou orgulhoso e Deus o expulsou. Mas... Para, irmã. Eu acredito em você mais do que pode imaginar. Mas você tem que entender o perigo aqui. Se você evitar a igreja para seguir sua própria vontade, você vai se encontrar vagando na escuridão. Sozinha. Padre... Eu ouvi o que você disse. Não podem deixar Natalie ser transferida, ela não vai voltar. Eu concordo. E não temos muito tempo.
O que quer dizer? E se houvesse uma maneira que você pudesse provar a eles que tá certa? Sua irmã. Ela tá possuída, Anne. Eu sei que tá. E as crises dela estão piorando. Eu tentei interná-la aqui, mas é complicado para a igreja. Por causa do bebê dela. Ela é devota, Anne. Você fala sobre culpa. Ela teve que tomar uma decisão impossível e isso está corroendo ela. Ela deixou o demônio entrar. O senhor quer tentar um exorcismo não autorizado? Não sozinho. Por favor, Anne. Minha irmã não tem muito tempo e eu vi você com a Natalie. Você tem um dom. Você se conecta com os possuídos, vê além do demônio e entra na pessoa. Você acredita de verdade no que está dizendo? A Natalie ainda está possuída. E ela ainda está viva. Oi, mamãe. Minha mãe diz que ela está dormindo por 3 dias. Tá pronto? Você tá? Irmãzinha, esta é a Anne. Ela tá aqui pra te ajudar, tá bem? Emília, você pode me ouvir? Não vai parar. A voz? Ela não tem poder sobre você se você não der. Tá bom. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Você sabe como é ter algo crescendo dentro de você. Não é, irmã? Sei.
Pelo menos essa vadia sabia quem era o pai do bebê. Emília, me escuta. Se concentra no som da minha voz. Ela não pode te ouvir! Emília, o demônio ataca o mais devoto porque a nossa culpa é a mais profunda. Anne. Abre os seus olhos. Essa carne é sua, não é dele. Emília, você não precisa mais se esconder. Eu sei que você queria que o bebê fosse embora. Você queria que isso acabasse. Como você fez? Sim. Anne. Eu conheço o desespero. Como a vergonha entra e rasga você. Tá sempre lá e simplesmente cresce. Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E abundante. Ele nunca pode excluir o amor de Deus por você. Não se esconda disso. Toda a dor. Siga-me na dor. Nós iremos juntos. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Confesse a si mesmo e você será perdoada. Como você... Acabou. Emília, você tá livre. Você conseguiu se libertar. A tatuagem acima do seu pulso é coisa de gangue? Sim, é. Eu engravidei quando tinha 15 anos. Eu estava muito bêbada para lembrar quem era o pai. Me expulsaram do meu lar adotivo. E pela graça de Deus, eu encontrei meu caminho para o abrigo dirigido pelas Irmãs de Santa Maria. Elas me acolheram e cuidaram de mim. E quanto ao bebê? As irmãs providenciaram sua adoção. Eu só segurei por um tempinho, mas eu carrego ela comigo desde então. Eu abandonei ela. E eu rezo muito para que Deus possa me perdoar. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Ei, ele já o fez.
Cardeal Matthew Wills quer falar com você. Tá bom, irmã. Eminência? Eu receio ter algumas notícias trágicas. A irmã do Padre Dante, Emília, tirou a própria vida ontem à noite. O quê? A mãe de Emília informou à paróquia que você tentou um exorcismo nela. Isso é verdade? Eu sinto muito. Então é verdade. Sim, eu pensei que Você pensou que sabia melhor do que uma igreja que resistiu por milhares de anos? É claro que não. Você superestimou a sua competência e pisou direto na armadilha do demônio. Por favor, não foi culpa da irmã Anne. Eu estava desesperado. Você não estava minimamente preparada para assumir um exorcismo. O demônio recua para evitar mais ataques. Foi uma ilusão. Não uma derrota. Ambos traíram a confiança que a igreja colocou em vocês. E que eu sempre defendi. Eu acho melhor eu voltar para onde eu pertenço com as irmãs de Santa Maria. Entre. Obrigada por me receber. Isso é cruel. Embora, aparentemente, a abadesa Benedetta Carlini tenha passado os últimos 35 anos de sua vida em um buraco de 6 por 6 no chão. No dia de sua morte, ela disse que nunca teve um momento de arrependimento. Eu não sabia que você conhecia tão bem o léxico dos místicos católicos. Eu sou uma acadêmica. Gosto de ouvir os dois lados. Eu ouvi sobre o que aconteceu com a irmã do Padre Dante. Eu pensei mesmo que eu tinha resgatado ela. Eu vim para te dar isso. Cérebro, mente e corpo na cura de trauma. Eu sei que é uma garota de um livro só, mas achei que poderia gostar de uma leitura leve no exílio. Eu tive pacientes que, não importa o quanto eu tenha tentado, eu não pude salvá-los. Você pode ficar aliviada em saber que Natalie foi libertada. O quê? Ela foi liberada após observação e foi para casa com a mãe dela essa manhã. Você está em um novo caminho. É natural se sentir perdida. Siga esse caminho.
Padre Dante. Irmã Anne. O que tá fazendo aqui? Algo aconteceu na escola. Natalie. Caminhe comigo. Ela sofreu uma recaída repentina e eles internaram novamente. Um padre e 2 paramédicos foram mortos. Vou orar pelas almas deles e pela libertação da Natalie. Ela é um caso terminal, será transferida de volta para Roma. Não temos tempo para isso. Restam apenas horas para ela, não dias. A levarão para as catacumbas abaixo do edifício principal. Ainda tem celas lá. Como celas? Parte da estrutura original. Eles a selaram totalmente do resto da academia. Não acho que estão dispostos a arriscar mais vidas para tentar outro exorcismo. Por quê? Por que veio me dizer isso? Porque ela me deu isso. Comprei isso quando cheguei aqui pela primeira vez no Santa Maria. E eu enrolei ao redor do pulso da minha garotinha no dia em que eu a entreguei. Padre, a Natalie é minha filha. O demônio tá usando ela para chegar até mim. Não posso deixá-la sofrer por mim. E eu não vou. Ó glorioso príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e na terrível luta contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Que a tua misericórdia desça sobre nós, Senhor. Amém. Isso é água benta? Sim, é o poço batismal. Forças demoníacas, poderes satânicos, todos juntos com terror, água,
água também pouco. Você tem que voltar. Agora. Raymond, não atrapalhe. Você tá louco? Ela matou a sua irmã. Não matou. Anda. Não haja como um estranho. Você tem meu convite. Natalie, deixa eles irem. Natalie. Anne. Natalie. Natalie. Raymond! 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 Não. Por que você me deixou, mamãe? Eu tava tão assustada e sozinha sem você. Você não é a Natalie. Eu sei com quem eu tô falando. Então seja honesta pelo menos uma vez. Por que você a entregou? Eu tinha 15 anos. Não. Não é isso. O que aconteceu com a sua mãe? Ela se sacrificou para salvar você. É por isso que você não poderia ser mãe. Você não poderia ser responsável por outra vida. Mas agora eu posso. Anne. Você venceu. Eu amo muito você, mamãe. Natalie. Anne.
Padre Dante. Vamos brincar de esconde-esconde, tá bem? Eu preciso que você passe por aqui. Vamos. Me escute, eu preciso que você encontre o melhor esconderijo que você puder, tá bem? Vai, vai! Vamos. Anne! Anne, eu sei que você tá aí, ok? Preciso que você me escute. Deixa a Natalie ir, por favor. Deixa... Não tenha medo. Deixe ir, Annie. Deixe ir. Annie, deixe ir. Deixe ir. Eu estou aqui com você. A minha mãe nunca parou de lutar contra o demônio dentro dela. Até o fim. Estou aqui com você. Bem-aventurado Miguel Arcanjo. Defenda-nos na hora do conflito. Seja a nossa salvaguarda. Lance Satanás pro inferno. O seu poder está no espírito, não na carne. Você está em um novo caminho. Siga em frente. Você não tem mais que se esconder dele. Toda a dor. Deixe ir, Annie. Anne.
Anne. Anne. Se me seguir, podemos terminar a papelada. Claro. Oi. Eu sei que não parece agora, mas quando estiver em casa com sua família e seus amigos, vai esquecer tudo sobre esse lugar. Mas eu não quero esquecer você. Então, não esqueça. Seu trem. Isso é um verdadeiro tesouro. Obrigada. Sem a sua intercessão, o inimigo teria vencido essa batalha. Claramente você tem um papel importante a desempenhar, irmã Anne. Discutimos onde os seus talentos podem ser melhor aproveitados. Então, estamos te recompensando com uma bolsa de pesquisa acadêmica no Vaticano. Uma bolsa em exorcismo. Obrigada. É uma honra sem precedentes. Nós achamos que você pode fazer a diferença. Obrigada por tudo. Olha, tecnicamente falando, você não é a primeira mulher exorcista. Santa Catarina de Siena? Isso mesmo. Ela morreu em 1380. Isso. Então, a primeira em 7 séculos. Tá bom, né? Posso lhe dar uma última palavra? Um conselho. É claro, padre. Tome cuidado. Agora que você conhece o demônio, ele também te conhece. A temperatura está baixando na tua
Annie. A luz do demônio. Praça de São Pedro. Transferido para o Vaticano. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Reverendo Karl Patzelt. Escola de exorcismo. Paciente exibe instabilidade mental e surtos de fúria e autoflagelação. Teme-se por sua segurança e a segurança da filha dele.
A luz do demônio.